Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E vamos lá para mais uma aula aqui no canal Matemática com o Emerson. Desta vez nós vamos estudar função do primeiro grau, isso mesmo. O que é função do primeiro grau, como que é aplicado, como que é cobrado em questões, como que é feito em exercício. Então, vamos lá para a aula? Vem comigo. Função do primeiro grau. Função do primeiro grau também chamado de função afim, de função polinomial do primeiro grau. Todos esses nomes aqui se referem à função do primeiro grau. Significa o quê? Que o expoente da variável é 1. Nós estamos vendo aqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Toda vez que falar em função, nós temos que saber que é uma função. Ó. F de x quer dizer que esse valor f de x está em função de x. E esse x aqui não aparece nada, existe 1. Então, pelo expoente ser 1, nós chamamos de função do primeiro grau. Quer dizer que tem uma raiz. Sendo a e b números reais, e o a ele é diferente de zero. Porque se o a for zero, vai zerar ali o meu coeficiente angular. E aí não vai ser uma função do primeiro grau. Pode ser função, mas não do primeiro grau. Vejam só, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, ou o termo independente ali da função. E o x é a nossa variável. Sempre vai ter a variável ali x. Olhando aqui o exemplo, ó, f de x é igual a 2x mais 2. Quem é o a? O a é o 2, ó. Sempre o a vai estar acompanhando a variável. E o b é o número que vai estar sozinho, 3. Então, com isso, nós já conseguimos achar a função. Essa é a máscara da função aqui, ó, é a cara dela. Quando falar em função do primeiro grau, nós já temos que saber que é f de x igual a ax mais b. Onde o a sempre está acompanhado com a letra e o b sempre está sozinho ali, é o número sozinho que tem. Continuando. Zero da função. O que significa o zero da função, professor? O zero da função, ele significa qual o valor de x que vai resultar no resultado zero. Então, nós temos aqui a função, ó, f de x é igual a ax mais b. Ax mais b. E eu quero saber o zero da função, eu vou fazer isso daqui virar zero. Quem é que tem que ser o x aqui para quando eu fazer esse cálculo, resultar em zero? Ah, professor, isso que é a raiz da função? Tanto faz zero da função ou raiz da função. Pode ser cobrado dessas duas maneiras. Tá, professor? Então faz aí, ó. Então o que eu quero? Eu quero saber o zero da função. Então f de x é zero. Toda vez que falar isso, você vai pegar o 3x menos 6, ó, que é a função, e igualar a zero. E aí ficou fácil. Vai ficar 3x, que é igual menos 6 está negativo, passa a positivo. X é igual a 6 dividido para 3. O x é igual a 2. Ah, professor, então, para mim achar a raiz da função, o x é 2. Isso, o que significa? Significa que quando eu substituir na função o x por 2, ó, f de x, então f de 2 vai ser igual a 3x menos 6. Onde tiver o x, eu vou colocar 2. Perdão, menos 6. E aí, vai ter que dar zero. Esse resultado vai ter que dar zero. 2 vezes 3, 6. Menos 6. O f de 2 é zero. Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que o zero da função, a raiz da função, vai ser o valor de x que chega a zero. Isso, quando o meu x é um número, o resultado, o y, vai ser zero. Lembrando que o f de x aqui é a mesma coisa que o y. Ah, professor, lembrei sim, certo? Então vamos lá, continuando. O gráfico da função. Toda vez que for uma função do primeiro grau, só em olhar para o gráfico você já sabe se é uma função do primeiro grau ou não. Por quê? Porque a função do primeiro grau sempre vai ter o gráfico, será uma reta, isso mesmo, no plano cartesiano. E como que a gente faz representa essa função no plano cartesiano? Para montar o gráfico, nós precisamos apenas de 2 pontos, porque a distância entre 2 pontos sempre vai ser uma reta. Ah, então vamos lá. Ó. Vamos fazer a tabelinha aqui, ó, onde o x é um valor e o y é outro. Vamos botar aqui para x menos 2 e x1. Você que escolhe. Vamos ver qual é o y. Então o que vai acontecer? Quando o x for menos 2, onde tiver x eu vou colocar menos 2 mais 2. O y, ó, meu y vai ser menos 2 mais 2, 0. Ah, professor, então aqui, ó, menos 2 aqui vai ser 0. Isso. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é o par ordenado, ó.
o x sempre vai aparecer primeiro no par ordenado. Então vai ser menos 2 e 0. Ah, professor, aqui é o x e aqui é o y. Ah, professor. E agora, quando o x for 1, vai ficar mesma coisa, ó. Onde tem x agora, eu vou colocar o 1. 1 mais 2. F de 1 vai ser igual a 1 mais 2, 3. Entendi, professor. Então, quando o x for 1, o resultado vai ser 3. Isso. E o par ordenado vai ser 1 e 3. Ah, professor, entendi aqui o cálculo aqui para achar o valor numérico aqui das funções correspondentes, certo? Agora que nós achamos aqui os par ordenados, o que quer dizer isso, professor? O gráfico. O gráfico nós chamamos aqui do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Ele tem dois eixos aqui, ó, o eixo x, tá vendo aqui, ó, e o eixo y. Sempre nessa posição, aqui vai ser a variável e aqui vai ser a função que depende da variável. Então aqui também é o meu f de x aqui, que é a mesma coisa que y. Então quando o x for um número, ele vai ter a sua imagem no y aqui. E quando eles se encontrarem, eles vão fazer um ponto. Vamos chamar esse primeiro ponto aqui, ó, de ponto A e esse daqui de ponto B. Então vamos achar o ponto A. Ó. O x aqui é o menos 2. Então eu vou olhar aqui na reta do x onde está o menos 2. Ó. Ah, está aqui o menos 2. Isso. E eu vou juntar ele, eu vou subir ou descer aqui para ele achar o próximo dele lá, que é o 0. Ah, professor. Mas, professor, o 0 está aqui do y. Ó. Aqui é a origem. Aqui é o ponto 0, vírgula 0. Então eu vou pegar esse 0 e vou até o 2. O ponto vai estar aqui. Ó. Ah, professor. Então o ponto está aqui. Isso. O ponto está aqui no 2. Ah, professor. Então entendi. Esse é o ponto A. Vamos achar o ponto B. É 1 para x. Ó. Então eu vou olhar aqui 1 para x. E vou ver o 3 para y. Ora, o eixo y é esse daqui. Ó. O 3 está aqui. Então eu vou subir esse 1 até chegar no 3. Ó. Quando eles se encontrarem, aí sim é o meu ponto aqui. Ó. E aí eu vou juntar eles. Ó. É sempre uma reta. Era para ser uma... Peraí, deixa eu fazer direito. É para ser uma reta aqui, ó, passando nos pontos. É para ser uma reta. Ah, professor, então juntou aqui é uma reta. Então esse daqui é representado no gráfico a função afim do primeiro grau. Ela sempre é uma reta. E percebam aqui, ó, que ela está subindo aqui, ó, e indo para a direita. Tá vendo que ela está indo para a direita? Quando é isso daqui, ela é uma função crescente. Como que eu sei? Eu olho para cá, ó. Quando A é maior que 0. Se o A for maior do que 0, a função é uma função crescente. Se o A for menor do que 0, ela é uma função decrescente. E o seu gráfico vai estar assim, indo para esse outro lado aqui, uma função decrescente. E a função crescente vai para esse lado. Continuando, vamos ver como que isso é cobrado aqui em concurso, professor. Considere a função, tá? Da seguinte alternativa apresenta o zero da função. Olha qual das seguintes alternativas apresenta o zero da função, professor. O que é o zero da função? O zero da função é um valor de x aqui, ó, que eu não sei, mas o y vai ser zero. E eu quero saber que valor é esse. Como é que eu faço isso? Eu vou igualar isso daqui igual a zero. Ó. Então vai ficar f de x é igual a 2x menos 4 mais 4x menos 10 mais 3x menos 4. Fazendo isso daqui igual a zero, ó. 0 é igual e arrumando. Vai ficar 2 mais 4x mais 3x vai dar 9x. E agora eu faço menos 4 menos 10 menos 14. Menos 14 menos 4 menos 18. E aí ficou letras para um lado, números para o outro. O 18 está negativo, vem positivo, igual a 9x. Deixando o x sozinho, vai ser 18 dividido para 9, x. 18 dividido para 9, 2. O x é 2. Então aqui, para achar o zero da função, o x vai ter que ser 2. Então nós achamos o zero da função. O que é o zero da função? Quando eu substituir o número 2 na função, o resultado vai ser 0. E aí eu achei a raiz também. Ah, professor, entendi. Vamos lá para mais uma. Observe a equação abaixo apresentada, que traz o número de produtos PH produzido por um setor fabril a cada hora H de reprodução. Qual alternativa apresenta o número de produtos produzidos em 8 horas ininterruptas de produção?
Ah, professor, o que que é isso? Isso daqui, ó, tá dizendo que é o produto, ó. Isso aqui são os produtos que tá em função da hora. Quantas horas eu tenho que fazer para fazer tantos produtos? Então, para mim saber o tanto de produto, está em função da hora. Por isso que é P de H, produtos em função de hora. E essa daqui é a lei de formação. E ele quer saber em 8 horas. Se o H é 8, então ele quer saber o P de 8. Então, onde tiver o H, eu vou colocar 8 mais 50. Bem simples e fácil. Então, P de 8 vai ser igual a 125 vezes 8 dá 40, vai 4, dá 16, dá 20, vai 2, dá 8, 9, 10. Aqui vai dar 1000. Mais 50, então P de 8 vai ser 1000 mais 50, 1050. A resposta alternativa B. O que quer dizer isso daqui? Que quer dizer que quando o X, quando o H, né, no caso ele coloca o H, for 8 horas, o meu resultado em produção vai ser 1050, que é o meu pH. Ah, professor, entendi. Então, essa é a resposta. Certo, pessoal? Então, isso daqui que é função do primeiro grau, como que é cobrado no concurso, o que significa ali os gráficos, quando ela é crescente, quando ela é decrescente. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Coloca aqui um comentário se você quer mais coisas sobre algum assunto que eu vou colocar para você. E se inscreve também no canal para mais alcançar pessoas aqui e eu também fazer mais vídeo para vocês. Certo? Até a próxima aula. Até lá!